E o ex-ministro Sérgio Moro manifestou-se sobre a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de anular a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado. A sentença tinha sido definida pelo então juiz que comandava a vara de Curitiba. Nós informamos o resultado do julgamento no finalzinho do programa de ontem. Ficou em 2-2. 2 votos pela suspeição de Moro, Gilmar e Lewandowski, 2 votos contra, Carmen Lúcia e Edson Fachin. O empate favoreceu o réu. Em suas redes sociais, Moro afirmou o seguinte: com o empate de 2-2 no STF, fica anulada minha sentença que condenou um doleiro no caso Banestado, um marco do combate ao crime. Respeito o resultado. Antes, a condenação havia sido confirmada por 3 instâncias: Justiça Federal, TRF4 e STJ. O julgamento foi feito em cima de um recurso da defesa do doleiro, que argumentava que Moro agiu de forma irregular ao colher depoimentos durante a verificação da delação premiada de Alberto Youssef e ao juntar documentos aos autos depois das alegações finais da defesa. Também ontem, por 3-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou o acesso da defesa do ex-presidiário Lula a trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, que citam o petista. Fachin manteve a posição de permitir o acesso a parte das informações. O ministro Gilmar Mendes divergiu, ampliando o acesso a todas as menções que envolvem Lula, e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Com esse assunto, então, que a gente abre o programa de hoje, queria ouvi-lo, Guilherme Fiuza, a respeito do resultado desse julgamento, principalmente sobre a reação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Fiuza, você acha que foi um pouco tímida, um pouco apática a resposta do Moro diante dessa decisão do Supremo que começa a desfazer todo o trabalho que o Moro desenvolveu lá atrás na 13ª Vara Federal de Curitiba, Fiuza? Não, eu acho que foi uma resposta correta do Sérgio Moro. Ele disse o que eu diria aqui. Ele disse, como ex-juiz, com os cuidados ali que ele tem que ter, com o formalismo, mas que a gente não precisa ter aqui. Mas a gente entendeu o que ele escreveu. O Gilmar Mendes e o Lewandowski, sozinhos, derrubaram decisões não só de um juiz, ele que foi considerado suspeito, como de um tribunal de segunda instância, TRF4, do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que o Moro respondeu da forma como ele tinha que responder. Está tudo lá naquele tweet dele, né? Esta decisão cancela, anula, atropela. Ele não escreveria, né, esses termos, mas é disso que se trata. Atropela todo o entendimento do judiciário brasileiro em mais um casuísmo liderado pelo seu Gilmar Mendes, assim como foi o casuísmo também liderado pelo Gilmar Mendes, de rasgar a decisão do próprio STF, decisão recente do próprio STF, e passar a impedir a prisão após condenação em segunda instância. Eu acho que essa decisão, Vitor, ela mostra ao país que as instituições evidentemente têm que prevalecer, mas elas não são olímpicas. As instituições são suscetíveis a golpes, são suscetíveis a vontades pessoais não republicanas, como é o que a gente está assistindo aí, porque, evidentemente, como todo mundo já viu e todo mundo já leu, essa decisão extemporânea, descabida, absurda, que desautoriza todo o poder judiciário brasileiro, inclusive dividida, né, porque a Carmen Lúcia e o Fachin votaram contra, né? Também não sei se eles combinaram, porque o Supremo, tudo pode acontecer ali dentro. Então pode ter sido um combinado também. O Celso de Mello tá fora, em licença médica, não votou. Mas o fato é que essa decisão, ela tem, evidentemente, um teor político para começar a tentar dinamitar o Sérgio Moro, não preocupados com o futuro político do Sérgio Moro. Eles querem reabilitar o Lula. E reabilitar o Lula no Brasil, como comentávamos aí recentemente, ontem a gente já trazia, né, comentários sobre essa decisão que era provável. Reabilitar o Lula significa uma festa, né, você
decretaram uma festa de quem tem padrinho bom, de quem tem acesso às boquinhas certas, né? De quem está nas panelas e nas paróquias corretas. Então, assim, a libertação do Lula não é um ato de esquerda, não é um ato de petismo, não. Né? É um acerto entre elites, não tem nada de povo, não tem nada de povo aí. É um acerto entre elites, parcelas de elites, que querem viver acima da lei. Esse é o símbolo da suposta tentativa aí de desqualificar o Moro para libertar o Lula. Diga, Zé Maria. Olha, é um absurdo tão grande, um abalo tão desproporcional no mundo jurídico que eu custo a acreditar que esta engrenagem está em andamento. Mas está. E nós fomos os primeiros a mostrar aqui que naquela decisão em que esses mesmos ministros tiraram do processo a delação de Antônio Palocci, dava demonstrações ali de que votariam desta forma. Esse caso aí, dessa condenação, é lá ainda do caso do Banco do Estado do Paraná, do Banestado, coisa muito antiga, né? Mas que foi exatamente um exemplo colhido ali pelo Gilmar Mendes para fazer uma espécie de teste. Eu acho, Fiuza e Vitor, de que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro não reagiu na medida. A indignação grita, a indignação é muito forte. E ele apenas aceitou, não se pode aceitar. Não é uma decisão justa, sabe por quê? Primeiro, não há dúvidas de que o ex-presidente Lula montou um grupo para saquear os cofres públicos. Veja bem, foram devolvidas quantias enormes de dinheiro, devolvidas. Não existe a volta dos que não foram. Então, se o dinheiro foi devolvido, é porque ele foi roubado. Existem confissões, existem delações premiadas e provas fortíssimas, inclusive com contas bancárias, dinheiro que foi retido, ou seja, o crime aconteceu. Esse caso aí é a compra do triplex, né? Aquele triplex não foi bem comprado e a reforma é que é o grande debate. A reforma foi feita com dinheiro de uma conta propina. E isso está no processo, não há como tirar isso da realidade. Então, se há dolo, há culpa e há um processo legal, Lula apresentou advogados, foi defendido, prestou depoimento, foi ouvido, ou seja, todo o processo legal. E para confirmar o que eu estou dizendo, esse mesmo processo, essa condenação, passou pela segunda instância. E pensa que os desembargadores rejeitaram a sentença do juiz Sérgio Moro? Não. Confirmaram e aumentaram a pena do ex-presidente Lula. E ele foi confirmado também no STJ. E aí vem 2 ministros lá e fazem esse ataque à imagem do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito. O que pode acontecer é esse assunto ir para o plenário do Supremo. A jurisprudência de que só presidentes da Câmara, Senado e da República que tem ali o julgamento no plenário. Mas este é um caso exemplar em que haverá apelação ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse mecanismo todo para humilhar o ex-ministro Sérgio Moro pode virar contra os que odeiam o juiz Sérgio Moro e colocá-lo numa posição de vítima. Ele exerceu a magistratura de uma forma digna, honesta. O argumento aí, nesse caso, é de que houve intenção do juiz em orientar e se alinhar com a acusação. Olha, senhores, a acusação tem que acusar, não é julgamento antecipado. O Ministério Público faz o julgamento no sentido de apresentar a denúncia. Quando ele apresenta, já é uma condenação pelo Ministério Público. Esse caso vai ficar marcado na história como um grande erro da segunda turma e espero que o erro não seja repetido, anulando a condenação do ex-presidente. Isso juridicamente, politicamente, ninguém tem medo de enfrentar o Lula nas urnas, não. Pelo contrário, todo mundo sonha em ir com ele na disputa porque sabe que ganha. Você, Augusto? A decisão, evidentemente, essa trama,
ela foi armada para desmoralizar o juiz Sérgio Moro também, mas vai muito além do Sérgio Moro. O que eles estão fazendo, eles estão montando, articulando um complô, já está articulado, para livrar o Lula de punições e para devolvê-lo à vida política. Esta decisão, sim, é marcada pela parcialidade, pela falta absoluta de isenção. E eles agem sob suspeição. Os que decidiram assim são 2 ministros, Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes que arma, com a cumplicidade do Lewandowski. Na segunda turma são 5 ministros. Eles armaram a coisa de maneira tão evidente que é primária, Combinaram que o Celso de Mello, que vai se aposentar daqui a pouco, ficaria licenciado, porque está concentrado em trabalhar contra o presidente Bolsonaro. Tem esse objetivo e está se dedicando a isso, porque não está bem de saúde, não pode participar de 2 malandragens ao mesmo tempo. O Gilmar Mendes e o Lewandowski bastam porque, numa turma de 5, faltando um, o empate beneficia o réu. Mas vejam o primarismo da coisa. Então, 2 homens, eles foram além, como eu disse no começo do comentário, foram além da invalidação de uma sentença. Eles invalidaram a sentença endossada e ampliada pelo Tribunal Regional, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, eles decidiram que vários juízes, todos os que examinaram o caso, eles participam de uma conspiração destinada a impedir que o ex-presidente presidiário volte não à cadeia, mas à presidência, É isso. Agora, é uma desmoralização completa do Supremo que agora fica, graças a 3, incluindo Celso de Mello, 3 ministros da segunda turma, fica sob suspeição. É um tribunal que julga com parcialidade. Eles estão fazendo essa manobra toda para que o Lula seja beneficiado. E o Gilmar Mendes fala em parcialidade. Quem tem de responder, além do Moro, é o povo e são os políticos. Porque o Supremo Tribunal Federal está agindo como um poder, como se o judiciário fosse um poder acima dos outros. São poderes iguais, mas eles são diferentes. Eles fazem o que querem. Nós vamos comentar mais tarde, mas no mesmo momento Gilmar Mendes estava articulando uma maneira de encontrar uma saída qualquer para que o Davi Alcolumbre continue na presidência do Senado. Portanto, esses ministros, interferindo em assuntos que têm a ver com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo e estão interferindo indevidamente. Eles estão desmoralizando o Supremo. Agora, vamos lá. Se eles anulam, eles estão dando o seguinte aviso ao país: vamos anular todas as condenações, todas as condenações impostas pelo Sérgio Moro, mas a que interessa é a condenação imposta ao Lula no caso do triplex do Guarujá. Vamos lá, se isso for anulado, os delatores que trataram do caso e também por isso fizeram um acordo que envolve a devolução do dinheiro, terão de volta o dinheiro que eles entregaram à justiça. Processo anulado é processo anulado. Todas as consequências dele são invalidadas também. É possível aceitar isso? Quer dizer, é ditadura do Supremo ou não? Nenhum deles lá tem experiência como juiz, com exceção do Luiz Fux.
O Gilmar Mendes é que sempre foi um advogado, e advogado toma partido. Advogado está de um lado. No caso, ele é advogado agora dos interessados em desmoralizar o Supremo e livrar o Lula da punição merecidíssima. O que se fará com a montanha de provas acumuladas contra o Lula? Eles deixam de existir pela vontade de 2 ministros, de um ex-advogado, um ex-chefe da Advocacia Geral da União, o Gilmar Mendes, e de um professor de direito medíocre, que não tinha o respeito sequer dos seus alunos, que é o Ricardo Lewandowski. É evidente que isso tem que ir para o plenário, e é evidente que o plenário tem de anular essa afronta ao direito, essa agressão à inteligência alheia e esse tapa na cara do povo brasileiro. Ô Fiuza, você acredita na possibilidade de uma resposta popular, de manifestações agora após essa decisão aí do Supremo? Lembrando que a gente está durante o período da pandemia, né? Então isso fica um pouco mais complicado. Mas passado esse período, você acredita que a mobilização popular pode ser uma saída, Fiuza? Sem dúvida, Vitor, isso já está acontecendo, né? Hoje em dia a gente nem precisa apenas das manifestações aí caudalosas de rua. As manifestações são caudalosas já da opinião pública nos meios digitais, né? Que é a nova rua também, que é justamente por isso que muitos querem calar, muitos querem amordaçar com aquele famigerado projeto das fake news, que é a lei da mordaça. Eu acho que essa decisão, quer dizer, esse tipo de decisão, é como eu tenho dito aqui, não como um vaticínio, mas como uma impressão que eu tenho, né? Esses arroubos, essas exorbitâncias do STF, algumas do Senado, elas só vão botar hormônio no crescimento civilizatório brasileiro, porque está todo mundo vendo, está todo mundo percebendo. Então, cada vez que o STF comete uma exorbitância dessa, a opinião pública fica mais interessada, mais esclarecida, mais indignada e mais presente no debate, e fortalece aqueles que estão liderando a agenda de reconstrução. Eu tenho nenhuma dúvida de que essa conta, essa equação política é favorável ao Brasil, apesar de que a gente não deve aceitar, não deve compactuar, evidentemente, com desvios institucionais, como esse que a gente está vendo. Ô, Vitor, esse caso da anulação da condenação de um doleiro pelo Sérgio Moro, ele parte do princípio de que o Moro aceitou e juntou ao processo delações posteriores às alegações finais do réu. Esse princípio já havia sido usado no famigerado caso Bendini, né, alguns meses atrás, em que o mesmo STF, com essa mesma malandragem mal disfarçada, usou exatamente esse mesmo princípio. Anulou condenação do Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, com este mesmo princípio de que dados de delação premiada haviam sido anexados ao processo depois das alegações finais da defesa. Ou seja, eles inovaram, eles inventaram um direito. Isso não está isso não está na legislação, né? Não existe, não é uma, né? Quer dizer, não é um universo consagrado, né, na lei que você tenha que obedecer este rito dessa forma. É por isso que eu falei anteriormente. Esses juízes, entre muitas aspas, do STF, eles têm o direito criativo, eles leem o que eles querem na Constituição. E eles inventaram essa malandragem. Eu comentei na época o seguinte, olha só, vai retroceder, vai zerar o caso do Bendini, isso é lamentável, mas isso não é um atentado à justiça no Brasil. Pelo seguinte, porque os processos estão em andamento e, ok, vamos que você tenha que fazer dessa forma. Eles inventaram isso, né? Agora, as alegações finais da defesa têm que ter a contemplação, como inclusive no caso da delação do Palocci também está sendo feito,
pela defesa de todos os dados, de todas as letras constantes nas delações premiadas. Tudo bem. Vocês acham que isso vai inocentar bandido? Vocês acham que isso nos novos processos, que serão muitos, né, no que interessa, que é o ambiente jurídico brasileiro, o ambiente legal brasileiro, vocês acham que isso vai inocentar alguém? A defesa pode ler o que quiser. O crime está lá e vai ser punido. Agora, usaram esse instrumento, não digamos que um instrumento que torna o Moro automaticamente suspeito em outros casos, né? Porque no caso desse doleiro é como o caso do Bendini, mas não é como o caso do Triplex. O caso do Triplex, a alegação de suspeição contra o Moro não é essa. Não é o rito, não é que a defesa não teve acesso a alegações anexadas depois. Ali a questão é do Moro, segundo a Vaza Jato, aquela palhaçada lá que eles fizeram, aquela literatura B que eles fizeram, que o Moro estaria induzindo o caminho do processo para condenar o Lula, né, no caso do Triplex. E eles vão tentar isso, quer dizer, eles vão tentar, evidentemente, todas as acrobacias de direito criativo, interpretativo. Eu só acho, e aí comentando, Zé Maria, eu entendo o teu aspecto sobre a reação do Moro, e, de fato, é uma indignação gigantesca, né, que emerge desse fato. Mas, eu prefiro esse Moro aí, porque ele, de maneira sucinta e sóbria, ele disse tudo. Ele disse que 2 ministros do STF atropelaram todo o judiciário brasileiro. Isso está dito lá. Eu prefiro esse Moro aí, espartano, que levou o Lula para a cadeia, do que aquele Moro, que eu não sei que Moro é aquele outro, né, que apareceu aí, né, na linha do Mandetta, fazendo uma política de proselitismo, virou um ministro de oposição, jogando frases de efeito no Twitter. Aquele, para mim, não é o Moro. Alguém faz aquilo ali para ele. Então, eu acho que o Moro, nesse momento, o Sérgio Moro, nesse momento, se ele quiser até se recuperar desse circo que ele criou ao sair do governo, dessa tentativa irresponsável de explodir o governo com uma tese que ele nunca conseguiu comprovar, ele deve liderar essa reação ao ataque à justiça brasileira, ao ataque às leis no Brasil pelo STF. E eu acho que ele deve liderar de maneira serena e espartana, austera, como ele sempre fez.